Hoje nós estamos com o médico veterinário Jefferson da Cruz. Ele já está aqui no estúdio e vai conversar com a gente sobre um assunto que eu, logo no início, primeiro bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Logo no início eu fiquei perguntando para os meninos se eles sabiam o que era criptorquidismo. E aí alguns responderam aí coisas que não tinham nada a ver com esse mundo veterinário aí. E aí a gente percebe que tem muita gente que está distante das doenças, distante do que pode acontecer com elas e até com seus próprios pets, né, doutor? Isso é verdade. Então, mas a satisfação está aqui, né? Prazer é todo nosso para a gente falar sobre esse assunto, já começando a entender o que é, né, para explicar para quem está em casa. Então, assim, a questão do criptorquidismo, ele é uma alteração congênita, né? Então, ele pode ser tanto bilateral como unilateral, né? Então, o mais comum é unilateral. Então, o que quer dizer isso? É quando o animal tem a presença de um testículo, né, na bolsa escrotal e outro fora dela, ou então, nenhum. É nos testículos, é nos seja testículos do gato ou do cão. Do cão, mas com maior frequência no cão. Mais no cão do que no Mais gato. no cão do que no gato. No gato é algo assim, de muitos, assim. A porcentagem é bem menor, comparada aí, tipo 9% nos cães, vamos assim, de 2% nos gatos, 2%. Então no cão a frequência é maior. Então até na minha própria rotina, nos cães são bem maior. É uma condição genética? É uma condição genética, é uma alteração, né, que acontece no momento da embriologia. Então, por isso que é recomendado a não cruza desses animais. Então, assim, Teresina hoje é comum no dia a dia dos atendimentos você ter essa alteração, né, porque quando o pai cruza, ele passa para o filho, então, consequentemente, vai aumentar. Doutor, mais assim, especificamente, o que acontece? Ele nasce sem o testículo ou esse testículo está guardadinho em algum lugar? Pronto. Na maioria dos casos, ele nasce com os 2 testículos. Sim. Só que acaba acontecendo que um não desce para a bolsa escrotal, ou fica na região abdominal, ou fica na região inguinal ali, subcutâneo, vamos dizer assim. Esses são os casos mais fáceis. Quando é abdominal, já é um pouco mais complexo, que tem que abrir a cavidade para fazer a remoção. O que eles costumam sentir? Existe algum sintoma? Você consegue perceber? Existe assim, pode estar relacionado, o animal pode ter mais libido, ele pode ter menos libido. Mas não vai demonstrar isso para o seu tutor? As dores, por exemplo? Pode acontecer, que eu já atendi um animal com torção testicular, porque ele tinha um testículo dentro do abdômen e lá houve uma torção. Então teve que ir para o centro cirúrgico imediatamente, porque ele sentia muita dor abdominal. E aí o tutor conseguiu observar esse detalhe, né? Ele conseguiu observar uma dor no abdômen, mas ele nunca imaginou que seria o testículo que estaria ali. Qual é o risco para esses animaizinhos se caso você tem que ir para a cirurgia? No momento de torção, sim. Mas geralmente os testículos é para descer dentro dos 6 meses. Se não desceu, provavelmente não vai descer. Então tem que ir no médico, veterinário, fazer a avaliação. Às vezes no momento do exame clínico o veterinário observa ao toque, mas às vezes para encontrar algo que está mais escondido o abdominal tem que ser uma ultrassonografia. Aí quais são os riscos? Se caso esse tutor não cuidar desse pet, ele pode vir a óbito? Ele pode realmente morrer? Não necessariamente o óbito, mas ele pode sofrer algumas consequências. Por exemplo, a torção testicular ou a neoplasia, né, testicular, também é possível. Porque ele fica em um ambiente diferente, não ocorre a termorregulação. Então, além disso, geralmente quando o animal tem um testículo, ele pode ser fértil por causa de um testículo. Geralmente quando tem os 2 retidos, não é fértil. Agora sim, doutora, a gente não ouve falar tanto, né? Não fala, mas é comum no dia a dia. Pois é, inclusive eu queria até que a Lorena pudesse participar com o microfone, porque o doutor disse que praticamente isso não acontece, é mais difícil em gatos. Mas como foi que a gente foi atrás desse assunto? Porque Sim. A nossa produtora tem gatos, muitos gatos, e um dos gatinhos dela passou por essa situação. E aí eu queria entender mais ou menos como foi que, de uma certa forma, a Lorena conseguiu identificar. Para identificar em gatos e cachorros é mais difícil? Eu acho que em gato é mais difícil, pelo tamanho do testículo, né?
pelo tamanho, e gato é mais assim, vamos dizer que o comportamento é diferente do cão. Então, geralmente o toque, eu acho que provavelmente a Lorena observou pelo formato ali que você viu só um, ela tocou e ele levou o veterinário para avaliar. Pronto. Por exemplo, a Lorena, ela tem 7 gatos. Antes era 6, agora ela tá com 7. Esse daí é o mais novinho? É o caçulinha. Completou 1 ano agora. Como foi que você identificou, Lorena? Eu sempre faço a castração dos meus machos por volta de 1 ano. A temperatura do Theo, ele era um pouco mais quentinho do que os outros. Ele sempre foi muito magrinho e eu estava preparando para fazer a castração. E eu peguei no testículo dele e eu achei estranho, né? Eu geralmente tenho 2, não foi a mesma sensação com os meus outros gatos. Aí a minha mãe ia levar ele para fazer a castração, já tinha feito todos os exames, mas não tinha feito a ultrassom, só o exame de sangue e tal. Aí quando a gente chegou na médica, ela tocou e falou, olha, só tem um testículo exposto, a gente precisa fazer a ultrassom para encontrar onde está o outro. A gente fez a ultrassom, encontrou e teve que fazer uma cirurgia, não tão simples quanto foi o que seria uma castração de macho comum. E aí a gente fez essa retirada. Ela falou, olha, a gente precisa retirar o testículo que está interno porque existe risco de neoplasia. E aí a gente não queria, né, arriscar isso. E ela falou, olha, provavelmente, no caso, o pai do nosso Theo tinha o mesmo problema. E foi justamente, cruzou. Obrigada, Exatamente. Lorena, foi justamente o que a Lorena falou. Aí chama atenção para uma outra situação. No caso, teve que retirar. Em algumas situações não há necessidade de, por exemplo, no caso foi tirar mesmo, né, pelo que ela falou. Mas o ideal realmente é fazer a retirada, é fazer a castração. Não tem que ficar Não mais. tem que ficar, porque quanto mais tempo ficar, há a possibilidade de uma torção, há a possibilidade de uma neoplasia. Então, como a Lorena observou tocando, eu recomendo aos tutores. Os tutores chegam às vezes com um animal com 1 ano, 2 anos e nunca observou isso. Porque no caso da Lorena são 7, então Sim. deu para ela observar que algo no Theo era diferente dos demais, né? Exatamente, o comportamento dele. Então eu recomendo fazer o toque, não custa nada você passar ali a mão, palpar e ver se está os 2 testículos. Muito interessante. Entendeu? Se não estiver, leva ao veterinário. Muito interessante. E aí a gente chama atenção também pela questão do tempo, né? Exato. Talvez se ela não fosse uma pessoa que tivesse essa preocupação de castrar, por exemplo, Exatamente. talvez ela não tivesse nunca nem observado. Exatamente. Então, assim, por isso que é o recomendado, a gente sempre avaliar, levar e ter essa curiosidade, que é uma curiosidade. Então, tem gente que não observa isso. E aí, quando a gente vai fazer um exame, que a gente toca o animal, a gente observa e fala, a pessoa fica surpresa. Muito bom. Assim, para início, a partir de que momento que você já pode observar, por exemplo, não esperar passar os 6 meses desse gato? Tanto o gato como o cão... Como o cachorro. Eles, na literatura, eles falam entre 5, 6, 7 meses. É muito comum até de raça para raça, né? Tem raça que tem mais rápido, outro menos. Então, é recomendado realmente observar nessa idade, 6, 7 meses. Agora, doutor... E aí providenciar, até agendar, fazer uma coisa programada. Sim. Ela estava falando ali da quentura dele, né? Porque de uma certa forma mexe com os hormônios? Mexe, envolve sim, por causa da termorregulação. Então, tem um testículo no local errado, que não é para estar. Então, provavelmente esses testículos, eles são menores. Eles atrofiam, porque eles não estão no ambiente que é para estar. Aí ela percebeu que ele era mais quente do que os demais gatinhos, né? É uma observação. Muito bom. Fica aí a dica para você levar tanto o seu pet macho, como também o seu gatinho também. Exato. Depois que se faz a cirurgia, tem algum cuidado diferenciado? O que muda na vida desse gato? Ele vai mudar mais aquela questão mesmo do instinto do macho, né? Sim. Questão de marcação territória, às vezes a agressividade, porque os hormônios influenciam muito, né? Mexem muito com isso. Então é isso. E o cuidado pós-operatório é praticamente igual a uma castração normal. Pronto. Só que quando aqueles animais têm uma cirurgia que tem que abrir o abdômen para localizar o testículo, que tem que ter um pouco mais de cuidado. Agora sim, quando a gente fala de hormônios, por exemplo, né?
no caso dos gatos e cachorros, depois eles vão ter que tomar algum tipo de medicação ou não? Não tem necessidade de fazer no caso reposição deles, hormonal, não. né? Não. Muito nem bom. tanto, nem cadelas também não precisa, não. Pronto, qual então seria uma dica que o senhor poderia deixar para quem está com um pet em casa e não observou? Então, quem está com seu pet nesse momento, vamos fazer essa avaliação juntos. Vamos fazer o toque, palpar o bolso escrotal e avaliar se tem um testículo ou se não tem nenhum, que existe a possibilidade do criptopedismo bilateral, né? Então, tocar e aí procurar o médico veterinário para tomar todas as orientações possíveis. Muito bom. Doutor, quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram? Tem o Instagram da clínica, né? E está à disposição. Pronto, ó. Inclusive tá aí na telinha a clínica do doutor, @Jefferson, MDVET. Jefferson né? Medvet, esse Pronto. é o meu Instagram, né? E tem um hospital veterinário que a gente trabalha.